O Papa é uma figura emblemática, a mais alta figura de dentro da Igreja Católica. Então isso traz uma série de responsabilidades. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, neste vídeo. Devido à alta posição que ele ocupa, muitas dúvidas começam a surgir. E é sobre uma delas que iremos tratar hoje. Afinal, quanto ganha este homem que é eleito para ser Papa? Se ganha, quanto ganha, como é que funciona? Acompanhe com a gente neste vídeo. Se você chegou aqui de paraquedas, deita teu celular, bota teu fone de ouvido e acompanhe. Segundo a história e a tradição da Igreja, o Papa é o sucessor de Pedro. Pedro, um dos apóstolos, que viveu na época de Jesus, pouco depois da época de Jesus, o Papa seria o sucessor dele, ou seja, quem primeiro ocupou a posição que hoje entendemos por Papa foi São Pedro, seguido pelo segundo, terceiro, e hoje nós estamos no 266º Papa, que é o Papa Francisco. Francisco é o atual Papa da Igreja Católica, chefe de Estado do Vaticano e o Bispo de Roma, que é a mais alta cúpula da Igreja Católica no mundo. E afinal, quanto ele ganha? Por causa do cargo que ele ocupa, é comum que surja no imaginário das pessoas que ele ganha um mega salário, um salário muito generoso, mas não é isso que acontece. Iguais a todos os outros religiosos, eles não têm um salário. Então o Papa ele não tem essas coisas que as pessoas normais têm, como por exemplo cartão de crédito, enfim, todas essas coisas, carnê com cheque. Não, ele não precisa se preocupar com isso, porque ele largou sua vida para seguir somente a Jesus, tendo se tornado um Papa. Então ele tem todas as suas necessidades com alimentação, com comida, com viagens a outros países e a outras localidades garantidos pelo Vaticano. É o mínimo que a Igreja pode oferecer para alguém que se dedica inteiramente a ela, razão pela qual os religiosos não podem constituir família. Aí você pode estar se perguntando, mas a Igreja é tão rica, será que ele não vê nem dinheiro? Calma. Não é bem por aí. É claro que a Santa Sé, por ser a mais alta cúpula da Igreja Católica em todo o mundo, receba, sim, diversas doações do mundo inteiro. E tudo isso, todas estas doações vão para um fundo que é chamado de Denarius Sancti Petri, que significa dizer esmolas para São Pedro ou doações para São Pedro. Uma vez por ano, é tradição, desde o século VIII, que todas as igrejas do mundo, uma vez ao ano, enviem uma doação para o Papa, para os custeios da atividade papal. E tudo isso que tem dentro desse fundo, ele pode administrar, ele pode usar da maneira como ele quiser. É claro, com responsabilidade. Ele não vai sair por aí pegando esse dinheiro e gastando conforme ele quer. Não, tudo tem um sentido. Atualmente, o saldo desse fundo gira em torno de 600 milhões de euros. Se a gente for converter isso para real, dá em torno de quase 4 bilhões de reais. E o Papa ele pode sim pegar esse dinheiro e fazer o que ele quiser. Por exemplo, ele utiliza do seu ministério papal para fazer caridade. E ele pode destinar este dinheiro para quem precisa, para as igrejas que precisam, as igrejas que mais sofrem, as igrejas mais pobres, os países que mais sofrem catástrofes, crises humanitárias e muito mais. E as doações elas são muitas em todo o mundo. Podemos citar alguns exemplos, como por exemplo, o mantimento do Hospital Infantil da República Centro-Africana. A Igreja também destinou dinheiro para o alívio da crise humanitária no Haiti. Oferta também bolsas de estudo a jovens que são deslocados de seus países por motivos de guerra. Ajuda também ao FIDA, que é um órgão da ONU que cuida em combater a fome no mundo. Ajuda também a diversas cidades que são afetadas por tremores de terra, por abalos sísmicos, por erupções vulcânicas e muito mais. Todas essas pessoas, todas essas entidades, elas sim recebem auxílio da Igreja, que faz essas doações de maneira muito silenciosa e de maneira muito particular, sempre nas intenções do Papa, que é, conforme eu disse anteriormente, que pode dispor, por assim dizer, de todo este dinheiro que está dentro deste fundo. E nós estamos vivendo um momento atípico. Existem dois papas, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. E aí também pode surgir a dúvida com relação a ele. E o Papa Bento XVI, ele recebe alguma coisa? Hoje ele é emérito, Papa Emérito Bento XVI. E este título de emérito significa, dentro da igreja, algo como aposentadoria.
E assim como ocorre em todo mundo, todas as igrejas elas amparam sim os seus clérigos que são aposentados. Se o Papa Bento renunciou, ele torna-se o bispo emérito de Roma, que por sua vez tem o dever de cuidado, o dever de mantimento para ele. Não existe informação certa sobre quanto ganha um Papa aposentado, porque não é comum isso acontecer. Nos últimos 600 anos na história, nunca existiu de haver um Papa ativo e um Papa inativo, um Papa reinante e um Papa emérito. Esta situação é particular do século que estamos vivendo. Então, acredita-se que o Papa emérito ele receba algo em torno de 2.500 euros, o que gira em torno de mais ou menos 15 mil reais na moeda brasileira. Além de, claro, todos os cuidados com a alimentação, com a hospedagem e com a saúde, haja vista a idade avançada. Gostou do vídeo? Matei a sua curiosidade? Se inscreve, faça parte da família Povo Curioso. Deixe seu like, não vai lhe custar nada e vai ajudar muito o crescimento deste canal. Fiquem ligados, ative o sino das notificações, que tem conteúdo bacana vindo por aí.